O Semana Esportes está de volta aqui pela TV A Semana, neste terceiro bloco, para destacarmos a vitória, ou melhor, o empate, né? Empate do Botafogo com o Sport 1-1, aí sim, a vitória do Galo sobre a Chapecoense, jogando no sábado no estádio Independência. Mas antes, porém, o nosso amigo André chegou por aqui para participar do nosso programa especial dessa segunda-feira. Tudo bem, André? Eu soube que você está festejando aí o título brasileiro que está na iminência de acontecer, né? Está realmente nas mãos do Cruzeiro. Não, e aí você se atrasou, é isso? Na verdade, de manhã, né? Essa correria do dia a dia hoje, de tarde, nessa segunda-feira aí, depois de um final de semana aí maravilhoso aí. Não tive tempo, né, Jorginho? Aí, nem de fazer a barba, olha só. Que beleza! Que complicado, né? Mas estamos aí para mais dois blocos do Semana Esporte aí. Cheio de recadinhos aí pro Jorginho, pro Léo Baião. Tem recado, né? Entendeu? Tem recado. Espero que aí. Não seja cobrador, viu? Não. Jorginho já passou aperto aqui. Elogios. E também duas calças aí dos outros usam aí. Muito Vou falar mais pra frente aí. Bom, vamos fazer o seguinte, enquanto a gente não entra nesses assuntos aí mais polêmicos, né, vamos dizer assim, para fechar o balanço da rodada dos outros times, que não são os mineiros, né, obviamente, na rodada do Brasileirão, o Botafogo recebeu o Sport em Volta Redonda, no estádio Raulinho de Oliveira, e empatou em 1-1. Né? O Jobson, lembra do Jobson? Ele mostrou apenas disposição, né, na reestreia e botou empolgação na partida, tentou, né, fazer uma boa apresentação, mas não foi suficiente para dar vitória para o Botafogo, que acabou empatando com o Sport, repito, por 1-1 lá em Volta Redonda. O gol do Botafogo foi do Alisson, que o André conhece muito bem, que é jogador do Cruzeiro, e o do Sport, o Diego Souza, que o Jorginho, o André e eu conhecemos muito bem, que já jogou no Flamengo, no Atlético e no Cruzeiro. Ou pelo menos passou por lá, né? Enfim, o Diego Souza, né, o bom e velho, não sei se tão bom, mas enfim, de uma certa forma velho, fez o gol aí que deu o empate para o Sport. Diego Souza, aliás, abriu o placar, né, no primeiro tempo, e o Alisson, em cobrança de falta, com o desvio do Patrick, empatou na segunda etapa. O Alvinegro segue mal posicionado na tabela de classificação. O Botafogo é o 17º colocado com 30 pontos e a gente tem o Galo na quarta colocação, portanto, fechando o G4 do Campeonato Brasileiro, né? O Galo, eu estou falando do Sport. Não confunda, Jorginho. O Sport é o 12º. Aí sim, o Galo fala já. Sport 12º, Botafogo 17º. O André chegou, que me desconcertou todo. Né? Falar de derrota do Flamengo, o assunto era outro. Bom, é o seguinte, então tá. Sport e Botafogo 1-1. Algo sobre esse jogo? Olha, Léo, em que pese, né, o carinho que nós temos aqui com os botafoguenses de Caratinga, né, essa galera toda, Mariano, enfim, os botafoguenses de Caratinga, mas aqui, olha, o Dedéu, né, nosso violonista. Cosme. Mas que ponto chegou o Botafogo, hein? Ter que recorrer a Jobson. Aí, o cara. Que dureza, hein? André. Na verdade, infelizmente, é uma série de fatores que vem acontecendo com o Botafogo. Não é de agora. Né? A própria, na minha opinião, a própria manutenção do próprio Mancini também realmente não é boa coisa que se faz, porque ele não está conseguindo dar ritmo para o Botafogo. Tem bons jogadores, mas não tem esquema, não tem plantel, não tem jogada ensaiada. Você tem tão bons jogadores assim também não, viu, André? Salário atrasado, com a confusão toda, shake, isso aqui. É uma série de fatores que está contribuindo esse Botafogo nessa campanha, infelizmente. Muito bem, vamos falar agora do Galo. Clube Atlético Mineiro jogou no final de semana, no sábado, fala mais alto. às 9 da noite, Isso. no Estádio Independência em Belo Horizonte, no Horto, Isso. contra a Chapecoense. E num jogo de muitas oportunidades, o Galo venceu a Chapé pelo placar mínimo, né, magro, de 1-0, mas foi suficiente para o Galo alcançar 50 pontos na tabela de classificação e, por consequência, a quarta colocação na classificação do Campeonato Brasileiro. O gol do Galo foi marcado pelo Douglas Santos, né? Na primeira etapa. O Atlético teve muito trabalho na Independência, mas o importante, conseguiu o objetivo que era vencer, batendo o rival por 1-0 e conquistando mais 3 pontos, dormindo a 6 do líder Cruzeiro, mas o Cruzeiro no domingo venceu e aí a diferença voltou para 9, né? Ou pelo menos foi para 9. Mas o Galo chegou a sentir aí a presença do Cruzeiro. O Cruzeiro chegou a ver o Galo no retrovisor, né? Só que depois abriu uma vantagem maior. E aí, a gente viu o gol aí, tá vendo alguns lances do jogo. O Atlético Mineiro venceu por 1-0 e conseguiu cumprir o seu objetivo, que é vencer, embora tenha encontrado muita dificuldade nessa partida, né, Jorginho? Olha, Léo, quem pensava, né, que ia ser fácil o jogo contra a Chapecoense, subiu no cavalo errado, meu amigo, porque a Chapecoense
mostrou um grande futebol no Independência, com muita vontade, variação de jogadas, os jogadores movimentando muito, marcando bem. O Atlético também impôs o seu volume de jogo, o Atlético, né, no outro, ele joga mesmo no calor da massa, no calor da torcida. Os jogadores do Atlético acelerando também a 150, 200 por hora. E não foi fácil vencer, né, a Chapecoense, que valorizou muito esse 1-0 para o Atlético. A gente sabe também, houve uns erros de arbitragem, mas como a gente ganha, a gente não fica chorando, né? Eu penso assim, quando perde a gente tem direito a chorar. Ganhou, vamos ficar calado. O Atlético poderia até ter ampliado o marcador. Mas a grande verdade é que a Chapecoense fez um grande jogo no Independência. E o Atlético fez o seu dever de casa, ganhou de 1-0, né? E continua aí entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. E agora é concentrar para quarta-feira, né? Me parece que o jogo do Atlético será até terça-feira, não sei. Bem lembrado, parece Jorginho. Que estão querendo antecipar o jogo verdade. do Atlético. Amanhã nós temos Atlético e Bahia. Não é isso? Vou confirmar aqui bonitinho para você, ó. Torcer. Terça-feira, 21h50, na Fonte Nova, Bahia Atlético. A gente tem esse jogo do Galo na terça e todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro na quarta-feira, porque a rodada de fim de semana será antecipada para o sábado, para que no domingo a gente possa votar, né? Haverá eleição, segundo turno das eleições, em virtude disso não teremos jogos no domingo. E sim, terça, quarta e sábado pelo Brasileirão, válido aí pela Série A. Né? E a Série B será toda manhã, a rodada toda na terça, a gente destaca no programa de amanhã também. Justamente, e o Galo joga, né, nos domínios, né, da equipe baiana, que está aí amargando essa situação ruim aí no Z4 aí, né, que é a parte feia do Campeonato Brasileiro, vai fazer de tudo para vencer o Atlético, porque vencendo o Atlético sai momentaneamente, né, dessa zona aí do desconforto, vamos dizer assim. E o Atlético tem que ir sim lá no Bahia e fazer de tudo para fazer um grande jogo para poder permanecer aí entre os quartos aí e brigar pela Libertadores, né? Meu amigo André Chala, o que resta para né? nós é isso. Você que chegou agora, está mais descansado, está tranquilo. Você que gosta do bom futebol, correr né? muito. Certamente apreciou mais uma rodada do Brasileirão, né? E o que você tem a dizer aí do seu rival, o Clube Atlético Mineiro? Olha, de alguma forma assusta ou o Cruzeiro já está mesmo aí caminhando para o título? Não é questão de assustar, não. Eu só não concordo com o Jorginho, é questão de esquecer as falhas da arbitragem. Esse lance que foi gol legítimo do garoto Carlos poderia ter custado para o Atlético. Teve isso mesmo. Né? A vitória em cima da Chapecoense, que jogou muito bom futebol, só faltou o capricho ali na hora de arrematar para o gol. Bom, se tratando aí de jogo de terça e sábado lembra... Série B, né? Terça, sexta, Então sábado. eu vou ficar confuso aqui, porque... Não, mas na verdade teremos a Série B mesmo, na terça rodada cheia. Complicado. Irá se misturar o jogo do Galo com o Bahia, que é pela Série A, com toda a rodada da Série B. E na quarta, os demais jogos da Série A. É complicado. O futebol brasileiro tá uma bagunça, né? Jogo terça, quinta, quarta, sábado, domingo, sexta. Só não se joga segunda. Aí tem que aturar o Bem Amigos, o Sport TV, que é outro programa. Sabe, por exemplo, como eu não saí de sábado, fiquei em casa, fiquei assistindo a Série B. Agora, o jogo do Atlético vai ser jogo difícil, igual o Jorginho falou mesmo, porque o Bahia não pode perder mais, vendo a situação difícil. O Atlético, para manter isso, ficar dependendo do resultado de tropeço que está atrás dele, para manter entre os quatro, tem que ganhar lá também, manter essa regularidade. Então, Bahia, André, só para ilustrar o que você está dizendo, é 18º colocado com 30 Não pontos. está no desespero, é igual o Vitória ontem também, está no desespero. Então é complicado. Não pode ficar atrás esperando o jogo, tem que partir para cima e dar espaço, né? Algo mais sobre a vitória do rival? Senta o Paulo O Jorginho, o técnico do Levi Coupe, né? Você sabe que o Levi Coupe não tem papo na língua, né? Ele, na idade que já está, com a experiência que tem, não se preocupa muito em dar declarações, sobretudo declarações polêmicas e francas, né? E o Levi disse o seguinte, ó, ele está saudando a boa fase do Atlético, né? Está colocando na conta dos atletas esse bom momento, mas em contrapartida ele está protestando e reclamando do atraso de salário. E segundo o Levi, tem persistido, né? Mesmo assim, os atletas estão dando resultado dentro de campo. O presidente Alexandre Calil, creio que tem esforçado ao máximo para conseguir saldar suas obrigações, mas financeiramente a situação tem ficado complicada para muitos clubes brasileiros. A gente vem falando sobre isso em outras ocasiões aqui, né? E o atleta está diferente, ele encontra dificuldade também para saldar suas obrigações, né? Penso que o Levi está corretamente. Os jogadores têm alguns momentos, em alguns jogos, que os atletas jogam para o treinador, certo? Só que isso tem um limite, chega um momento, né, que não aguenta mais. E o Levi deve ter pedido aos atletas, você está entendendo? Que empenhem nos jogos
e ele deve ter garantido para eles que empenhar junto à diretoria do Galo para que se resolva isso o mais rápido possível. A grande verdade é que o Atlético ele tem todo o dinheiro necessário para saldar todos os compromissos com os atletas. Mas por que não salda então? Mas é porque é uma questão de burocracia. O Atlético saiu agora, fechou essa situação do Refins, né? Que é aquela dívida que o Atlético pegou parte do dinheiro do Bernardo, fez o pagamento de contrapartida. O Atlético é um processo que ele tramita, depende de advogado, depende da Receita. Então é a burocracia brasileira que está impedindo hoje. O Atlético hoje está livre para negociar, para vender e para comprar, que não tem nada vai impedir. Mas o restante do dinheiro do Bernardo ainda não chegou ainda nos cofres do Atlético, como deve chegar, para ele sanear essa situação do clube. Então, é desagradável, é assim, o dinheiro ainda não está no bolso dos atletas, não. Mas o Atlético também está tranquilo, porque tem o capital, só falta a burocracia para acabar de organizar e pagar a garotada lá, e aí que eles vão voar mais baixo ainda. Casa que não tem pão? Não, lá tem pão, lá tem bolo, lá tem queijo, biscoito, lá tem biscoito, café, lá tem de tudo. Casa que não tem pão? Não, lá tem todo tudo. mundo chora Não. e ninguém tem razão. Não, lá todo mundo tá certo, gente, lá todo mundo tem razão. Tem Lá, razão. lá não. é diferente. Casa que não tem pão, você cansou de falar. Casa que não tem pão, todo Mas mundo lá chora. tem pão. Tem lá pão não. Tem pão, não tem sim. pão, não tem biscoito, tem lá nada tem não. pão, tem E outra biscoito, coisa, tem queijinho, vou lá tem tomar um requeijão, cafezinho da tarde. tem iogurte, lá tem de Tem tudo. nada, não. Tem fruta. Iogurte tem só no chuá lá. Não André. tem iogurte não. André, o Calil, o presidente Alexandre Calil, está avisando o seguinte, ó, assuntos como o caso Jô, né, e o mando de campo do Atlético na Copa do Brasil, se vai jogar na Independência ou no Mineirão, ainda não foram definidos. Calil falou que vai pensar com calma e vai ver qual a melhor alternativa a ser seguida. Esse é o Calil, né? Graças à Copa do Brasil, que muitos não dão valor aí, mas depois dá porque está em boa fase, né? Com a renda da Copa do Brasil foi pago agora pelo senhor Calil, né? A premiação da Recopa, com a renda da Copa do Brasil. Foi pago agora. Então, caso que não tem pão, todo mundo chora e ninguém tem razão. Casa que não tem pão, tem o Mineirão. Nós vamos lá e busca Você dinheiro nunca deu pra importância cá. para o Brasil? Você falou que nunca deu Calma, preocupado com o Brasil. Eu nervoso. nervoso? A questão do Jô, Leomar, Rapidinho. a questão do Jô Casa é a que não tem seguinte. pão, ninguém chora e ninguém tem razão. A questão do Jô é a seguinte. O Calil, ele é meio assim, vamos dizer assim, estapafúrdio. Torrão, né? Torrão, essa coisa toda. Falastrão. Porém, o Calil Faladão. está administrando essa coisa do Jô com muito Fala demais. equilíbrio, com muita sabedoria, porque é um patrimônio do clube. Falta 9 jogos, me parece, para terminar o Brasileiro. Se tiver a Copa do Brasil enquanto a gente for, acredito que é mais uns 13 a 14 jogos. E o Jô deverá sim voltar ao plantel, deverá ser entregue ao Levi, para o Levi usar da maneira que ele entender melhor esse atleta, porque o atleta pertence ao Atlético, é um patrimônio do Atlético, e o Atlético está tentando negociar ele, a gente sabe que por trás dos bastidores está tentando negociar, para que não perca esse dinheiro que foi investido no Atlético. É lógico que o que foi pago ao Jô, ele já deu para nós de presente, já deu a alegria necessária para nós. Mas o Atlético hoje é uma grande empresa que compra bem e vende bem. E nós vamos vender o Jô bem e vamos ficar bonito. Pode ter Muito certeza bem. disso. E quanto à Copa do Brasil, nós vamos jogar lá no Mineirão mesmo. Pode ficar tranquilo que vai ser no Mineirão. Palavras do Mexidinho aqui. E vamos para os comerciais. Chama o comercial, né? por favor. Vamos para os comerciais aí, cambada. O jogo não joga mais não.